Sister FM, a rádio que faz cantar, a chegar mais um espaço de livre pensamento e opinião para falarmos sobre alguns dos factos mais relevantes da atualidade. Eu sou a Piedade Neto, vou moderar este debate e tenho o apoio técnico do Rui Custódio. Começamos então este radar de opiniões, porque cada um tem a sua. A postos está o nosso painel de hoje. José Costa e Sousa, Miguel Silvestre, Carlos Bonifácio e João Paulo Raimundo. O pontapé de saída, salvo seja, é dado pelo José Costa e Sousa, que parece que vem de flotilha, é? José Costa e Sousa. Bem-vindo. Boa tarde. Isto é a propósito do que aconteceu esta semana, de uma flotilha que ia direito a Israel, supostamente, sabendo perfeitamente que não chegava lá, e iam supostamente entregar mantimentos e outros artigos e ajudar aqueles desgraçados, e levavam uns médicos que iam supostamente trabalhar na saúde de quem não a tem. Quando nós vemos isto assim, claro que isto é super de louvar. Lamentavelmente, eu acho que isto é uma hipocrisia absoluta, porque eles sabiam que não chegavam lá. O que eles foram fazer foi política pura e dura, não tendo sequer em consideração o verdadeiro sofrimento das pessoas. Porque o que interessa verdadeiramente é o sofrimento das pessoas, nomeadamente dos palestinianos, que, como sabemos, ao longo dos anos têm sofrido tudo e mais alguma coisa, e têm sofrido, em primeiro lugar, nas mãos do Hamas, que é quem governa Gaza, e que é um grupo de assassinos, e que é um grupo de indivíduos que se apropria de tudo o que lá chega para depois vender, para terem rendimentos, para terem armas, e que é um grupo de assassinos a soldo do Irão. Portanto, e esta gente que vive numa área mais ou menos como o Conselho de Alcobaça, que tem 56 mil pessoas ou 55 mil, lá viviam 2 milhões e 200 mil. Agora vivem um bocadinho menos, que os israelitas têm-se encarregado de diminuir a pressão demográfica. Mas viviam lá 2 milhões. Muitos dos quais nunca puderam sair dali. O que faz com que muita daquela gente se sinta revoltada e por necessidade até de ir aos Hamas, que é a única maneira, muitas vezes, de ter comida em casa. Mas dito isto, aquela flotilha, eu gostava de saber o que é que aquela rapaziada pensa, por exemplo, sobre aquilo que a Rússia faz no Irão todos os dias e sobre o sofrimento do povo ucraniano. Eu tenho a impressão que nunca ouvi uma palavrinha daquela rapaziada sobre aquilo que se passa na Ucrânia. E as únicas que ouço à esquerda são coisas lindíssimas, como, por exemplo, um determinado partido. Quando o Presidente do Parlamento ucraniano fala em videoconferência para o Parlamento português, abandonou os deputados desse partido. Eu dou alvíceras a quem adivinhar, que é difícil, quem é, por simplesmente abandonar o Parlamento. E disse que, infelizmente, a União Soviética acabou. E dizem coisas como essa, que é uma tristeza ter acabado a União Soviética, o que prova, mais uma vez, a evolução que o Partido Comunista teve acerca daquilo que é a liberdade individual. Exatamente. Agora, dizer o seguinte: depois de ter dito que acho a maior hipocrisia do mundo, alguém que ia naqueles barcos dizer que ia lá passar lá pessoas, é mentira. Foram só fazer política. Dizer que os judeus, que têm tido a simpatia da maioria das pessoas razoáveis do mundo em função do que aconteceu nas últimas décadas, nomeadamente do que aconteceu na Guerra Mundial, estão-se a encarregar de alienar completamente essa simpatia, de alienar completamente a noção que as pessoas tinham deles. Eles são 15 milhões, ainda por cima, são relativamente poucos. Mas neste momento, muitos deles, e nomeadamente o governo de Israel, é constituído por gente que está ao mesmo nível daqueles que fizeram as barbáries na Segunda Guerra. Porque aquilo que aquele ministro da Segurança israelita fez em relação àquela gente... Aquele vídeo que vimos há pouco tempo. Aquilo que ele fez cheira a bigodinho pequenino. Sim. Cheira, ao contrário, tudo aquilo cheira a gente para quem os que são diferentes têm que ser massacrados. E se os judeus querem respeito, têm que se dar ao respeito. Os judeus vão ter eleições daqui a 3 ou 4 meses, muito provavelmente. Finalmente. E vamos ver. O problema é que vamos ver. Porque isto, já agora é assim...
Israel foi criado com uma lógica de esquerda, aos kibbutz, tudo aquilo, quando Israel foi criado. Foi dentro de uma lógica comunitária, uma lógica... Hoje, Israel, durante muito tempo, tinha o Partido Trabalhista como o partido de esquerda, moderada, que era maioritário. Quando a União Soviética caiu, foram para lá 2 ou 3 milhões de judeus, praticamente todos extremistas. Mais uma prova do homem bom que a União Soviética criou, que são aqueles 3 milhões de judeus, de gente com respeito pelos outros. Ou seja, o comunismo só criou coisas magníficas. Aqueles 3 milhões de judeus são gente que é a prova provada que aquilo só cria coisas boas. Vamos a ver, Miguel, sobre isto, a flotilha e esta conversa toda do Costa e Sousa, que é alguma razão de ser. Enfim, eu concordo ali com a questão de que há de facto um direito ao protesto, há de facto um direito às pessoas se manifestarem e a tentarem ir, obviamente sabendo que o resultado final seria este e que provavelmente nunca os deixariam entrar. É incompreensível de facto a atitude do outro lado e portanto acho que isto, de facto, concordo com esta visão de que há ali um governo que a pouco vai alienando um conjunto de apoios das sociedades ocidentais que eram sempre de alguma forma compreensíveis com a circunstância do governo de Israel. Depois acho que há de facto um nível de discussão em relação à situação que é tão complexa, que eu, por exemplo, faz-me muita confusão ouvir este ativismo nem é de flotilha, é de pacotilha, e que não percebem que aquilo que ali está é de facto muito mais complexo do que a realidade que nós percebemos. É pura política, como diz o é porque nós não conseguimos perceber uma coisa que é, todos, de um lado e do outro, há ali circunstâncias que nos ultrapassam a nós que vivemos numa democracia pacífica e estável, que não conseguimos compreender no nosso dia-a-dia, que aquela gente está disposta a morrer de um lado e do outro, e portanto, e que tem uma noção que, se for preciso matar agora, na perspectiva de ganhar mais uns anos em favor da nossa causa, creio que vai acontecer. A mim preocupa-me, até porque eu fui 2 vezes a Israel, foi um país que me impressionou pela positiva, nomeadamente naquilo que eu lá ia fazer, que era lidar mais com empresas, com perceber o sucesso extraordinário que aquele país conseguiu ter do ponto de vista de crescimento, desenvolvimento tecnológico. Faz-me um bocadinho de confusão como é que aquela que era a democracia do Médio Oriente, uma única, verdadeira, a pouco e pouco vai destruindo esse mérito que tinha e provavelmente no final da questão pode eliminar alguns dos seus inimigos, garantidamente, mas tenho muitas dúvidas que vai ganhar de facto alguma coisa do ponto de vista de prestígio, do ponto de vista de credibilidade internacional, e creio que será cada vez mais uma sociedade isolada e, portanto, isto não é um problema de todos os israelitas. Tem sempre o cuidado de não confundir as coisas, mas acho que do ponto de vista de governo é claramente um governo que está neste momento a entrar num regime que não me parece que seja muito favorável àquilo que são os interesses de Israel, que é afirmarem-se como um Estado independente, com uma circunstância em que todos os inimigos querem, basicamente, não querem que eles existam. Pronto, hoje já todos convivem com essa realidade, à exceção do Irão, que era o único que era contra a existência de Israel, mas os outros eu não acho que fosse uma situação também tão estável e tão esclarecida mesmo a esse nível. Do ponto de vista pacífico, pronto, era de facto o caminho de criar uma paz duradoura, não parece que seja possível nas próximas décadas. Carlos Bonifácio, qual é a sua opinião sobre estas questões que temos estado aqui a trazer? Eu subscrevo tudo o que aqui foi dito, mas eu não confundo o povo de Israel com o Estado de Israel ou com o governo de Israel. De facto, o governo de Israel está a ir longe demais, não é? Vamos lá ver, nós temos que perceber que no dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas, foi um ataque selvático, não é? Eles atacaram a população civil. Portanto, sobre isso não pode haver esquecimento. Desculpa, eu concordo com... Vou fazer só uma pergunta. Não achas que é muito estranho que o país que tem os melhores serviços de segurança do mundo não soubesse nada e tivesse tirado daquela zona da fronteira tudo o que eram tropas de elite e deixassem lá uns reservistas e uns miúdos mal formados e deixaram entrar aquela gente toda assim de repente? O país com os melhores serviços secretos do mundo. Vamos continuar a ouvir o Carlos. Isso, quer dizer, levanta dúvidas e levanta suspeitas, sem dúvida, mas é bom que também tenhamos noção que de facto isto já estava a ser preparado há muito tempo e por trás tinha um país que quer queiramos, quer não, está-se a bater
enfim, de igual para igual em termos de diplomacia internacional, não de guerra, que é o Irão. O Irão é uma potência na região e, portanto, estava a ajudar a Hamas e, portanto, esta corrente é uma corrente que tem algum peso e que tem que ser investigada no futuro. Não sei se alguma vez se vai chegar a alguma conclusão, mas é verdade. Mas estava eu a dizer que não confundo o povo judeu ou o povo israelita com este governo. E, de facto, aquilo que temos assistido são, digamos, movimentos. São movimentos, claro, políticos, não é? Porque é verdade aquilo que Costa e Sousa disse. Ainda nunca ninguém viu uma folhotilha ir para Moscovo, não é? Ou ir para a Rússia, ou ir para o Irão. Quer dizer, os argumentos são os mesmos, mas aí não sabem que ninguém os deixa, que não desembarcam. Claro, lá. Mas também sabem disso. Portanto, isto de facto é uma corrente que parece que se quer pôr os judeus entre a espada e a parede. Eu não tenho essa visão e, aliás, o povo europeu até provou isso agora no Festival da Eurovisão. Tanta gente contra a participação de Israel e Israel ficou em segundo lugar. Portanto, as pessoas não confundem. Com o voto dos cidadãos. Não foi... Ou seja, a população não confunde o que é o regime ou o governo israelita do que é o sentimento do povo judeu. E, portanto, são movimentos políticos que eu não valorizo significativamente. E para chamar a atenção às televisões. Claro, obviamente. Se calhar de outro. O problema é eleições, só elegem um. Por isso é que depois tem que... Eleições também vai haver, João Paulo, lá em Israel, diz-me lá sobre estas questões. O Costa e Sousa pisou ali algumas linhas que não devia ter pisado, mas pisou. Ele gosta de pisar linhas. Eu só lhe respondo mas com é mais 2 verde, pontos. não é vermelhas. Exatamente. Eu só lhe respondo com 2 pontos. Ponto 1. Eles têm o direito de protestar. Claro. Concordes ou não? Eles? Os da flotilha. Lá o das embarcações e das flotilhas. Sim, toda a gente tem direito, e nós também temos de protestar. E pronto, nós sabemos isso. Ponto 2, Costa e Sousa. O ministro israelita não pode atuar daquele modo. Não pode atuar daquele modo. Concordes ou não? Concordes ou não? E porquê? Porque ele está... Costa e Sousa, ele assim está a roçar o terrorismo. Portanto, ele está a dar um mau exemplo do que é o Estado... Eu estou habituado a esse paleio. Não é paleio, é verdade. Mas ele disse isso. É verdade. Eu estou habituado a esse discurso. Mas o Costa e Sousa referiu isso. Não há dúvida. Estou habituado a esse discurso. E isto foi o vídeo que nós vimos. Faço ideia. Não pode. Aquilo só levanta outras lebres. Não pode ser, não pode fazer aquilo. Vamos passar a outro tema, porque isto, se calhar, flotilhas ainda vão haver mais. Então o problema não foi bem o ministro. Então qual foi? Diga. Foi a segunda parte da minha intervenção. João Paulo foi. Olha que foi. Olha que sim, olha que não, olha que sim. Não foi, pá, já. Vamos fazer parar esta flotilha, pode ser que venha outra, provavelmente até vem, porque isto dá muito nas vistas e as pessoas gostam de dar nas vistas às vezes, não pelos melhores motivos. E os médicos, se ajudassem os portugueses, também era a melhor ideia, porque aí sim, podiam ajudar mesmo, e ali não, deixa ver no molhado. Miguel Silvestre, o teu tema é um país que não gosta de reformas. Então, vamos passar para outra coisa completamente diferente. E reformas não é no sentido de pensões. Sim. Chamadas reformas do Estado. Mudanças. E aqui eu esta semana ouvi num programa que não tem a qualidade deste, numa rádio que também não tem a qualidade desta, que é na Rádio Observador, o Luís Aguiar Conrarias foi ele que disse qualquer coisa deste género, que era muito crítico do António Costa porque ele não tinha feito reformas, mas que entretanto pensou bem, as reformas que ele ia fazer eram com o apoio da geringonça, portanto ainda bem que ele não as fez. E agora, neste momento, até disse assim, neste momento estou um bocadinho na mesma que o PSD, porque é que se o PSD vai fazer reformas que o Chega, mais vale estarem quietos e, portanto, mais vale não fazer nada. Eu, de facto, fiquei a pensar nisso e fiquei a pensar que nós estamos a caminhar para um sistema, do ponto de vista do nosso modelo político, em que não vai ser possível reformar nada neste país. E os exemplos têm sido sucessivos. Na saúde é a mesma coisa, hoje também já ouvimos ontem na inauguração do Hospital da CUF em Leiria, o Primeiro-Ministro disse que estamos no caminho
para conseguirmos estudar e antecipar um novo quadro de parcerias público-privadas. Portanto, isto só quer dizer que, para quem anda em Portugal já há alguns tempos, estamos a falar de 5, 10 anos de horizonte e, eventualmente, voltamos outra vez a este cenário. A questão da reforma laboral, nós falámos no mesmo programa, portanto, mais uma semana se passou, as coisas estão na mesma vão ficar, e, portanto, tem sido assim sucessivamente. Tudo o que é importante de haver mudanças, reformas, divisões de novas políticas em Portugal não vão acontecer. Pronto, e o cenário tem muito a ver com esta questão de que, ganhando o PS, ganhando no PSD, nós estamos numa fase de impasse político, porque o modelo que me parece que cada vez mais vai acontecer para a política em Portugal é que nós temos 3 blocos hoje em cima da mesa que estão, de alguma forma, a ganhar protagonismo do ponto de vista político. Um modelo, vamos chamar reformista, que é uma perspectiva simpática defendida dentro do partido que eu estou mais próximo, mas também tenho as minhas dúvidas que de facto seja assim, reformista, com o PSD, onde está neste momento a AD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Um outro bloco, que é o Bloco Socialista, que, pronto, onde estará o PS, onde estará o LIVRE, onde estará eventualmente o Bloco de Esquerda, o PCP acho que não conta para o totobola nesse processo, e um bloco que é o Bloco Populista, que neste momento é o Chega. Pronto. E, portanto, nós temos aqui 3 cenários que eu acho, ou 3 blocos, que poderão levar no médio prazo a uma reorganização do sistema político português, que é, em vez de termos este multipartidarismo que temos agora e estas fações todas, eventualmente podemos ter 3 blocos. Acho que isto, à boa maneira portuguesa, também não vai acontecer sem os partidos serem obrigados a fazer. É outra coisa que nós não conseguimos fazer uma reforma, não conseguimos antecipar um cenário, não conseguimos montar uma estratégia com um objetivo. E, portanto, Portugal é ultra coerente nesse processo, e o que está a acontecer no nosso governo é exatamente isso. Independente dos governos, sempre que eles decidem fazer alguma coisa, não conseguem, porque não há respaldo político para conseguirem fazer essas reformas. E depois acresce ainda mais uma camada que tem a ver com alguma incompetência na forma como as coisas são geridas, como aliás nós falámos na questão da reforma laboral que foi na semana passada. Portanto, eu começo a ficar, não vou dizer preocupado, mas preocupantemente resignado com esta nossa incapacidade de fazermos reformas no país e de não conseguirmos, de alguma forma, antecipar nenhum dos problemas que aí vêm e que vão ser cada vez mais graves. Mas, Miguel, tu falas desse tripartidarismo da nossa... Não é tripartidarismo, é mais blocos. Esses 3 blocos. Os partidos provavelmente vão continuar a existir. É evidente que isso dificulta a governação e as reformas, mas já tivemos governos com maiorias absolutas que também não reformaram coisa nenhuma. Pronto, e o que fizeram foi da geneira. Exato, e é aí que eu acho que há aqui um problema, que é um problema cultural, que tem a ver muito com todos nós portugueses gostamos pouco de mudança e gostamos pouco de reformas porque temos receio de que alguma coisa possa piorar. Nunca olhamos para as coisas na perspectiva do que nós podemos ganhar. Esta reforma laboral que nós estamos a fazer vai ter impactos. Naturalmente tem impactos. A questão é qual é o peso e a proporção que nós temos nestas coisas. A questão de uma reforma da saúde. Claro que se nós tivermos parcerias público-privadas, em muitos casos é a resposta para termos melhores respostas de cuidados de saúde, como tivemos em alguns exemplos. Os estudos demonstraram que em Braga, em Vila Franca de Xira, no Beatriz Ângela em Loures, os serviços eram melhores do que aqueles que nós tivemos agora com a nacionalização desses hospitais. Foram revertidas essas Aquilo que me preocupa e aquilo que eu fico preocupado é esta nossa resignação, na qual eu não me queria juntar, e queria só trazer aqui um dado que é de facto extraordinário. A Irlanda, o PIB da Irlanda em 2025 cresceu 12,9%. 12,9%. A Irlanda tem uma circunstância extraordinária, que é o facto de ter as multinacionais farmacêuticas, tecnológicas e outras. Nós, mesmo tirando isso, que tem um peso significativo no PIB, cresceram 4,9%. Portanto, Portugal cresceu 1,9%, que já não é um mau resultado, atendendo à anemia que normalmente é normal nisto. Mas a questão é que estamos a falar da nona economia, um país mais pequeno que nós, nona economia da União Europeia, 25ª do mundo. Portugal é 18º. E, portanto, nós estamos completamente resignados a esta realidade e a esta visão e construção que nos metem à frente, e fico seriamente preocupado porque quando nós olhamos para os números da juventude a emigrar, 30% dos licenciados imigram de Portugal, eu digo que esta não é uma das razões principais. Obviamente que eles têm uma visão muito, muito pragmática, que querem ganhar mais, querem ter a sua vida, querem ter perspectivas de carreira. Mas a realidade, depois, no fundo, é que porque é que isso não acontece?
porque acho que é esta incapacidade que nós temos de nos reformar e de fazermos aquilo que é preciso ser feito. Carlos Bonifácio, somos mesmo avessos a reformas ou somos incompetentes a reformar? Somos avessos a reformas porque as pessoas têm sempre receio do que é que vem a seguir. E, portanto, põe-se numa situação de alguma resistência. Mas, curiosamente, nós não somos até dos países mais avessos a reformas. A França é muito pior. Muito pior. E, portanto, agora o problema é que, de facto, temos governos sem maioria, com maioria e não fazem reformas, temos governos em minoria, que é o caso, e não, também as reformas são muito escassas, e temos ainda governos que fazem, que é o que tem acontecido nos últimos 20 anos. Vem um governo, faz uma reforma e depois vem outro governo, faz outra reforma exatamente para repor a reforma quando que o governo anterior fez. Bem. Às vezes, por como exemplo, foi as parcerias público-privadas, sim, esse é um exemplo. Isso é um exemplo. Mas, por exemplo, no Código do Trabalho, eu lembro-me que houve a alteração com o Bagão Félix, a alteração do Código do Trabalho, depois veio a agenda para o trabalho digno com o governo do Partido Socialista, e agora vem esta alteração ao Código de Trabalho, que é para alterar a agenda do trabalho digno. Isto, quer dizer, são reformas em cima de reformas, mas para voltar tudo ao início. E assim não pode ser. Não podemos andar neste zigue-zague, João Paulo Raimundo? Reforma Miguel, e contra-reforma? Por exemplo, ao Miguel, eu só alerto para o seguinte: não podemos ser um país de reformas, porque, por exemplo, na saúde, nós vemos a saúde cada mês, cada ano a ficar pior. Portanto, não somos mesmo um país avesso a reformas, porque se fôssemos um país atreito às reformas, já tínhamos resolvido. Nós há uns 3 ou 4 anos criámos um comissário para tratar disto, já não chegava o Ministério da Saúde. Então, quer dizer, para o ano que vem criamos ainda mais um comissário para tratar do comissário que está a tratar dos assuntos. Também vamos ter o Adalberto Campos Fernandes. Nunca mais lá vamos assim. Nunca mais lá vamos. Saúde, não é? Assim é que nunca mais lá vamos. Nem sabem que pacto é esse. Exatamente. Nunca mais. Isto é o exemplo da saúde. Há exemplos também noutros ministérios. Mas a saúde tem sido absolutamente incrível. Eu daqui a pouco vou falar um bocadinho da saúde, porque é o meu aspecto negativo, mas vou só adiantar isto. Nunca, como agora, na última década, houve tantos profissionais de saúde como agora, no SNS. E eu pergunto, porque é que estamos nesta situação? Não, ou seja, o problema é bem mais complexo e porque eles vão na flotilha. Vão e dispersam-se. Costa e Sousa, sobre esta questão das reformas. Isto é verdadeiramente um problema cultural. Nós somos o país da Europa onde as pessoas têm mais receio, onde cada pessoa é menos dado ao risco. Ou seja, o país da Europa que gosta de correr menos riscos é Portugal. Onde as pessoas gostam menos de correr riscos é Portugal. Ou seja, aquela lógicazinha do Estado de papá que bate, mas depois dá um bocadinho de aconchego e uma codiazinha. Toda a gente é contra, em Portugal, contra a Cunha. Exceto o nosso sobrinho ou o nosso filho. Claro. O problema é que são 700 mil a pensar assim. Ou 800 mil. Portanto, depois são 700 mil ou 800 mil que muito provavelmente às vezes têm um emprego que não era preciso existir. Assim, é muito difícil. E depois outra coisa. Mesmo que, quando, por exemplo, o Partido Socialista, que é o partido que eu tenho respeito, agora nós temos que reconhecer, e o Partido Socialista tem que reconhecer que é absolutamente avesso a qualquer coisa. Vocês lembram-se quando foi criada a primeira televisão pública? A primeira televisão privada? Foi assim. Sim, foi assim. Que o Partido Socialista disse coisas, parecia que vinha aí o inferno. Alguém imagina hoje Portugal sem televisão privada? Lembrem-se, vão ver o que o Partido Socialista disse à data, disse à data sobre a criação de televisões privadas. Para o Partido Socialista, qualquer mexida no sentido de uma economia um bocadinho liberal é uma coisa tormentosa. O Chega, por exemplo, sobre a reforma liberal, sobre a reforma laboral, disse coisas que eu tenho a certeza absoluta que o PC subscreve. Portanto, está tudo dito sobre a capacidade e sobre a vontade de reformar cá em Portugal. É praticamente impossível e muito provavelmente seremos sempre um país de 800 ou de 900 euros, mais umas chiques espertices ao fim de semana, mais umas cunhas para aqui e para ali, e os que têm mais vontade, que são mais ambiciosos, vão para o estrangeiro e vêm cá de férias. E depois vamos importar estrangeiros pouco qualificados para trabalhos duríssimos e mal pagos, e andamos a servir de Índia da Europa.
é isto que estamos destinados, porque cada vez, e foi aqui dito e com muita razão, a Irlanda, que tem 3 milhões de habitantes, não tem 10,5 ou 11 como nós, tem 3 milhões e pouco de habitantes, atraiu tudo o que é empresa internacional. Nós temos uma que ainda não se foi embora, vá lá, que é a Auto Europa. Eles têm que não sei quantas. E porquê? Porque na Irlanda não tiveram medo de fazer reformas, não tiveram medo de liberalizar minimamente a economia. Estavam ao nosso nível há 30 anos. Hoje são um dos países mais ricos do mundo. Nós e os espanhóis, reformas nada. A Espanha, que é uma potência, a Espanha é uma das 4, poderia e deveria ser uma das 4 grandes potências da Europa. Está para aí em 10º da Europa. E porquê? Porque, tal como nós, reformas e uma economia minimamente, nem que seja laivos de algum liberalismo, zero. Pagamos por isso. Vamos passar, já que falamos em estrangeiro, Carlos Bonifácio escolheu o turismo em Alcobaça. Então. Bom, eu vou-me aventurar por uma matéria local. Enfim, e faz muito bem. É sempre bem-vinda uma matéria local. Alcobaça, de facto, é uma terra de destino turístico, não é? Nacional e até internacional. E eu fui ver os resultados que há, nomeadamente em relação às entradas no Mosteiro de Alcobaça, e cheguei a uma triste conclusão. A partir de 2023, e não fui ver para trás para não ser exaustivo, mas a partir de 2023 sempre em queda. Perdemos em 2024 e estamos a perder em 2025. Os nossos concorrentes diretos, enfim, nós não andamos na competição, mas na verdade na área do turismo também há concorrência. Os nossos concorrentes diretos, convém tomar o Mosteiro da Batalha a subir nestes anos. E acha que isso acontece? Bom, primeiro, claro que eu tenho consciência de que a Batalha e Tomar estão mais perto de Fátima. Isso ajuda. Mas eu tenho que dizer que é preciso uma estratégia clara, e temos que definir claramente. A Alcobaça tem que definir o que é que quer, porque isto é, eu espero que isto seja passageiro, mas isto é perigoso, mas mesmo muito perigoso. Causa desinteresse também. Causa desinteresse e mais, eu já me apercebi, quer dizer, que não há pronto, estes autocarros que nós vemos passar aí, quer dizer, se puderem logo diretamente para a Nazaré, vão. E isto é muito, muito preocupante. Mas eu não queria falar só porque as visitas ao mosteiro, enfim, isso é quem, digamos, que é a Direção-Geral e a Direção do Mosteiro é que fazem essa contagem. Mas eu até sei que se não fossem os doces conventuais, porque as pessoas que entram nos doces conventuais também contam para este número. Ora, se não fossem as pessoas que entram nos doces conventuais, então o número ainda era muito mais baixo. Portanto, é preciso muita atenção, muita cautela. Este problema, por exemplo, do acesso ao IC9, este ano vai ter consequências. Isto vai arrastar mais pessoas para fora da Alcobaça, quer dizer, passam... E não vai ser arranjado. E este ano não vai ser arranjado. Portanto, tudo isto é perigoso. Fui também ver a questão das dormidas aqui no Conselho, e houve uma quebra de 5,3 em termos percentuais de dormidas no ano 2025, comparado com o ano 2024. Aquilo que equilibrou aqui um pouco foi que houve um 8,8 do número de hóspedes, ou seja, quebrou nas dormidas, aumentou no número de pessoas que vieram a Alcobaça, mas esse número de pessoas teve menos tempo em Alcobaça e, portanto, não se consegue quantificar no deve haver o que é que resultou para a economia local. Mas, no fundo, isto é preocupante. E há outro aspecto que também me preocupa verdadeiramente. Eu tive o mês passado na Bulgária e agora, há uma semana, estive em Espanha a fazer os caminhos de Santiago com muita gente de todos os cantos do mundo, e depois havia aquelas conversas: são portugueses, são de onde? No princípio ainda houve a tentação de dizer que era de Alcobaça, mas eu não conseguia, ninguém conseguia localizar a Alcobaça, nem conhecia a Alcobaça. A minha solução era Nazaré. E a Nazaré, eu tenho que dizer isto, toda a gente sabe onde é que é a Nazaré. Por causa da onda. E portanto, a onda, no fundo, arrasta e deu uma visão e uma notoriedade à Nazaré incrível em termos mundiais. E, portanto, eu digo, não estou a dizer que isto é negativo para Alcobaça, estou a dizer é que Alcobaça, se calhar também tem que coligar com a Nazaré para ganharem os dois. E não ser só apenas a Nazaré. A onda podia potenciar também o nosso turismo. Exatamente, estamos aqui tão próximos. E, portanto, é preciso ver isso. Tenho que dizer, Óbidos,
que é um fenómeno muito mais recente, não tem comparação com a Nazaré, mas é um fenómeno também em termos internacionais. E não era nada, enfim, não tinha um impacto internacional há 20 anos atrás que tem hoje. Portanto, é preciso nós arrepiarmos caminho. E o que é para mim arrepiar caminho? Olha, é o tal plano estratégico, é envolver os agentes locais, as agências de viagem, a restauração, os hotéis, estudar aquilo que eu, quando estive na Câmara, foi estudado num Welcome Center aqui no mercado municipal para receber os turistas. Há muita coisa por fazer. Por exemplo, eu em 2021, a Câmara foi numa deslocação a São Sebastião para ver o modelo de gestão da própria cidade. Claro que estamos a falar de outra escala, mas eles conseguiram montar, têm uma estratégia de marketing incrível. Em termos de restauração, tem 17 restaurantes com guia Michelin. Isto é incrível. Claro que estamos a falar de uma dimensão diferente, mas tem uma universidade de gastronomia, os agentes locais, associações estão todas envolvidas numa estratégia e o gestor desta entidade mostrou disponibilidade para, em Alcobaça, também poder implementar. Eu tenho pena que isso não aconteça ou que não venha a acontecer. São as tais reformas que também não fazemos aqui. E exorto a Câmara a pensar seriamente nisto. Provavelmente, quer dizer, não é o Presidente da Câmara, não são os vereadores que percebem turismo. Isso não. Agora, se calhar se tem de munir de pessoas capazes e pessoas na área do turismo e pagar a essas pessoas para montarem uma estratégia, porque nós temos que puxar Alcobaça para cima. João Paulo, sobre este assunto também te preocupa ou não tens mais nada a acrescentar? Muito preocupado. O IC9 é um rombo grande. Não é aceitável. Eu sei que a obra não é, ou seja, a manutenção não é da Câmara. Sim, não estou a acusar diretamente a Câmara dessa responsabilidade. Mas o IC9 não pode estar naquele estado tantos meses, não pode ser. Ou a Câmara usa meios para quase obrigar, entre aspas, o Estado a resolver aquilo, ou não estamos ali encravados. Era uma saída tão boa, era uma entrada tão boa que nós tínhamos, deixámos de estar. Queres apostar que se fosse paga já estava arranjada? Se nós pagássemos? Não aposto porque perco. A Nazaré, a Onda, mas não é só a Onda. A Nazaré sempre pagou comissões. Não sei se é às empresas das caminhonetas, não sei, não me perguntem que eu não posso dizer. Eu nem devia estar a dizer isto em ON, porque agora que há comissões, Alcobaça se calhar não paga, não pode ser. Óbidos não tinha nada, há uns anos atrás não tinha nada. Com o Telmo e sucessores criaram a Aldeia Natal, criaram chocolate, é uma coisa incrível. Hoje Óbidos, se calhar o Miguel sabe falar melhor sobre isso do que eu, felizmente, e tem competência para isso. Óbidos hoje é uma coisa impressionante. Batalha, falamos da Batalha. Está perto de Fátima e não sei quanto. A Batalha tem espetáculos à noite, à volta do mosteiro. Eu não digo que são diários, porque tenho medo de errar e eu não gosto de estar a inventar coisas. Espetáculos frequentes à volta no terreiro do mosteiro da Batalha. Nós temos menos ou pouco. Não pode ser. José Costa e Sousa, sobre isto também... Sobre isto, 3 ou 4 coisas. 3 ou 4 coisas. Primeiro, para irmos depois aos outros temas. Se tivéssemos se calhar o nosso momento menos fechadinho, não se perdia nada. Fechadinho porta ou fechadinho à comunidade? Fechadinho à comunidade. Pronto. Se calhar não se perdia nada. Segundo, é bom também que se diga uma coisa. Eu gostava de saber o número de pessoas que vão ao mosteiro e que só veem a nave central. A nave central. É a maioria. Pronto, ou seja, estes números também inculcam determinado raciocínio que se calhar não corresponde à verdade. Ou seja, uma coisa é o pagante, que é quem vai dar a volta ao mosteiro todo. Outra coisa é quem vai à nave central, faz a nave central e circula. Agora, os túmulos e pronto. A seguir, dizer assim, é preciso de facto um programa para dar coisas que na prática, mesmo sem nenhum programa do outro mundo, tem que acontecer se queremos... É possível Alcobaça não ter uma sala para 150 pessoas almoçarem ou 200? Pois. Como é que querem que parem aqui caminhonetas? Comem aonde? Outra. Mosteiro de Cós. Um momento absolutamente de excelência. Foi o Paulo Inácio, quando foi presidente, gastou lá
não sei quanto dinheiro a libertar aquilo daquela pouca vergonha que foi sendo feita a seguir à Primeira República. Libertou aquilo. Agora aquilo está preparadíssimo e há programas. Mas qualquer dia estraga-se todo, qualquer dia vai-se degradar todo. Se as pessoas querem que as pessoas cá fiquem mais um dia, o Museu do Vinho, quando é que são feitas as obras da segunda fase do Museu do Vinho? As pessoas querem que as pessoas fiquem cá para ver o quê? As pessoas vão ao Museu do Vinho, que não tem capacidade para receber uma série de pessoas, porque neste momento não estão as obras feitas, tem uma equipa pequeníssima, ainda não, por exemplo, aquilo tem condições para ter esse tipo de restaurante. Condições ótimas. Não, é que para além de programas, estou a falar de coisas práticas, que é o Museu do Vinho, que é um Stade de Cós. Então, mas é difícil perceber que sem ter... Mas o restaurante com 200 pessoas não vai nascer se não houver uma estratégia. Está bem, mas espera aí. Mas tu podes ter a estratégia. Se não tiveres um sítio físico também a funcionar, onde eu quero chegar é assim. Eu percebo a tua lógica. Mas já há coisas que se tem que começar também a pensar em fazer fisicamente, porque senão fica tudo no papel e depois serve de pouco. Por exemplo, o Museu do Vinho, que é rápido, na minha opinião, uma das coisas que mais poderia trazer gente ao Alcobaça do que mais qualquer outro museu, porque aquilo é um repositório sociológico espantoso que podia trazer aqui umas dezenas muito largas de pessoas ao Alcobaça que passassem aqui de milhares de pessoas que passassem aqui um dia, ao contrário de vir aqui um quarto de hora e ir para os outros sítios. Cós é um sítio espantoso onde as pessoas podiam ficar mais uma noite para poderem lá ir. Silvestre, muito curiosa para ouvir a tua opinião, porque conheces muito bem Óbidos, e o que é que tu achas que se fez ali de engrandecedor e de chamar tanta gente e de ser conhecida em todo o mundo e que aqui não se está a fazer? Eu acho que estes números de Alcobaça falta aqui alguma análise fina, porque eu não sei também, eu vi e fiquei preocupado e por acaso ainda pensei até trazer este tema. Da questão do mosteiro é um sintoma e é preocupante, na minha opinião. O que é que nós não fazemos? Eu creio que nós fomos ultrapassados por uma questão muito simples, que é o circuito dos autocarros tem um tempo muito, muito definido. Como é que isso poderia E, portanto, neste momento, alterar? eu acho que a opção é entre Alcobaça e ir à Nazaré. A Nazaré, neste momento, é um produto mundial absolutamente incomparável. Eu acho que é mesmo em Portugal, não há nada comparado com aquilo que aconteceu com a Nazaré, com as ondas gigantes. Não há nada que tenha a mesma atração nas redes sociais. É impressionante aquilo que acontece no mundo inteiro. Eu assisti a isso e assisto a isso durante muito tempo. Eu dizia que era de Óbidos e hoje já há pessoas que me dizem que não sabem. E eu digo, sou de Nazaré, nasci na Nazaré. Toda a gente diz, nasces na Nazaré. É incrível. Pronto. Até ultrapassou. Mas Óbidos, o Carlos Bonifácio, eu vou dizer uma coisa que eu vou dizer uma coisa que é assim, que se calhar surpreende muita gente. Eu não conheço um município que trabalhe bem o turismo em Portugal. Não conheço um município que trabalhe bem do ponto de vista estratégico do turismo em Portugal. Nem Óbidos? Nem Óbidos. O que Óbidos fez foi, de facto, uma estratégia de eventos, uma estratégia de animação que colocou a vila no mapa e colocou o concelho no mapa. Mas não há gestão sustentável do destino, não há trabalho de promoção integrado, não há qualificação, trabalho de qualificação dentro dos operadores turísticos, à exceção de medidas pontuais. Isto é altamente polémico, eu sei, hoje posso dizê-lo. Lá está, internamente falei várias vezes desses temas. Por exemplo, eu lido com muitas pessoas no Brasil, têm cursos, eles chamam-lhe os turismólogos, etc., e fazem planos estratégicos para todos os destinos. E alguns deles, algumas consultoras queriam vir para Portugal. Eu disse, esqueçam, enquanto o turismo tiver a crescer 10%, ninguém vai olhar para isto. No dia que o turismo tiver a entrar em recessão, nós vamos começar a correr a fazer planos estratégicos, consultoria, formação, qualificação do destino, pegada digital, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não falam e que nós devíamos estar a trabalhar, que é a pesquisa e a experiência do utilizador e do visitante começa no dia que vai fazer uma pesquisa sobre o destino. A internet conta. Se a experiência digital é boa, as pessoas vêm ao destino, vão ter mais coisas para ver. A qualidade daquilo que é a nossa promoção na maior parte dos casos de Alcobaça e de todo lado. O Oeste todo trabalha mal isso, e vamos focar aqui no Oeste. É fraco. O que Óbidos fez bem, tirou partido daquilo que é uma moldura absolutamente extraordinária que tem, que é a vila. E vamos também ser sinceros, a grande revolução começa não só com esses eventos, mas com a A8. A A8 é que foi o game changer ali. Depois veio Telmo Faria, que de facto olhou para aquela vila e percebeu assim, ok, eu tenho aqui um tesouro,
vamos começar a fazer eventos, vamos começar a trazer isso, e há de facto uma coerência que é assim, as pessoas hoje em dia óbvio, é um local de eventos, são coisas que acontecem ali, umas com mais qualidade que outras, é o que é, e as pessoas vão lá. Alcobaça, talvez falte essa consistência do ponto de vista de posicionamento. Nem lhe vou dizer comunicação, porque a comunicação também é importante, mas eu senti sempre isto que o Carlos está a dizer. A partir do momento em que eu digo que sou de Alcobaça, há um silêncio. É preocupante, de facto. E em relação só a Óbidos, é que tudo isto depois contagia outras coisas. O turismo fez muito por Portugal, não só na receita que cá deixa, mas acima de tudo, na experiência que as pessoas que cá vêm gostam do país. Isto reflete-se depois quando as pessoas têm que comprar, por exemplo, um produto português. As pessoas não pensam nisto. Eu lidei várias vezes com estas questões, estão empresas a nível das empresas. E não só, e do cliente, do consumidor, olha para Portugal de uma outra perspectiva. Porque a experiência que levou de Portugal é que isto é um país um bocadinho mais desenvolvido do que eles pensam. Exato. Eu hoje estive com jovens luso-americanos. E é incrível, eles vêm cá, quando eles começam a ver para além do que é oferecido normalmente no turismo, eles veem, isto afinal até é um país interessante, até há aqui coisas boas, até se calhar viveria cá. E colocam a hipótese de pensar assim, olha, Portugal é um país bom para viver. Segurança. Agora, eu acho que aqui nós temos que, de facto, perceber que estamos a perder a corrida, com as pessoas dos autocarros e o turismo do autocarro tem que chegar a Fátima e tem que voltar para Lisboa no final do dia e, portanto, se vai à batalha, se vai a tomar, não dá espaço para o Alcobaça, porque são 3 patrimónios da humanidade que têm algumas semelhanças. O que eu acho extraordinário é que eu, por exemplo, agora fiz aqui com uma visita, já não ia ao mosteiro há muito tempo, fazer uma visita aqui com uma amiga, uma editora brasileira, uma grande editora, e quando eu começo a falar, dizer assim, esta era a casa-mãe da Ordem de Cister a nível mundial, as pessoas não sabem. As pessoas acham que isto é só um mosteiro, acham que é só uma coisa onde viveram os frades, é bonita, é imponente. Não. Era a Casa Mundial, a primeira escola pública do reino, etc, etc. Há muita incapacidade de contar isso. O que o Carlos está a dizer, uma coisa simples que já devia ter existido, que é um sítio onde estas coisas estejam a ser contadas, faz muita falta. Ora, vamos passar ao último tema. João Paulo Raimundo, Governo e Ministros na modo baixo. Pronto, sim, isto anda um bocadinho em convulsão. Exatamente. Vamos ver se nos apressamos para ver se temos tempo. O que é que eu vou dizer? Eu não vou atacar o Governo todo. Ataca só um bocadinho. Vou só atacar, vejam bem, nem vou falar na Ministra da Saúde. Vejam bem, até vou deixar. Estás tão bonzinho. Estando os ministros na modo de baixo, nem vou falar porque ela está completamente destruída. Apoiada, porque pois está, mas o que ela tem feito realmente não brada aos céus. Vou falar no Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, com aquelas filas no aeroporto. Com aqueles dados biométricos, filas inacreditáveis para quem passa mais uma coisa que dá cabo do turismo. Pois, é verdade. Estamos a pagar isso. Estamos e vamos pagar ainda mais. Quando o passageiro perde o outro voo porque teve horas ali no... Quer dizer, estamos a falar no turismo, falem nisto também. Quer dizer, como é que é possível? E depois perguntamos assim, novo aeroporto. Falou-se, vamos fazer. O que é que se fez até agora? Há quantos anos andamos a falar? Sim, mas atenção, foi um dos pontos fundamentais deste Primeiro-Ministro, desta vez é que é. Nunca mais te ouvi falar. Zero, não há nada. Depois, o mesmo Ministro, 18.778 casas prontas e só entregaram 2.401. O que é que se passa aqui? Não me venham dizer que é burocracia. Por favor, não me venham dizer que é falta de cunhas. Não, elas estão prontas. Então, quer dizer, falta as cunhas chegarem para se entregarem em casa. São 18.778. Há tanta procura de casas. Então, porquê é que não se entregam estas casas? O que é que se passa aqui? Ministro do Trabalho. É outra ministra que tem estado na modo baixo. Eu não vou falar no que já sabemos e que já falámos no programa anterior. Vou falar só no ataque direto que ela fez ao Sr. Presidente da República. Não pode em termos de institucional fazer aquilo que ela fez. Não pode.
Não pode. Ela não pode dar a entender, não. O Presidente da República é que disse à UGT para não... Epá, isto é inacreditável. Isto não... Isso chama-se sacudir a água no capô. Não pode fazer isto. Não pode fazer isto. Tens mais alguma coisa? Não, estes eram os mais... Temos poucos minutos. Está bem, então dispenso os outros. Rapidamente, em relação às entradas no aeroporto, eu percebo isso, mas isto há orientações da União Europeia para o maior controle, porque isto é assim, para nós evitarmos a entrada é preciso controle, não é? E aqui já nos queixamos que de facto há muitas entradas. O problema é que nós temos um aeroporto com as condições que tem, que não tem hipótese de ser ampliado. Mas isto é para as saídas também. Sim, eu sei. E, portanto, isto é muito complexo. Provavelmente o que o Governo vai fazer vai suspender. Quanto à Ministra do... Eu não interpreto as palavras da Ministra do Trabalho de um ataque ao Presidente da República. Apenas disse aquilo. O seu Presidente da República, enquanto candidato, vinculou-se a uma ideia. E isso é perigoso para ele. Que era contra o Código do Trabalho. E agora está numa situação... Uma opinião sobre isto. Não sei, acho que independentemente do Governo ter algumas coisas que naturalmente está a fazer, eu claramente não é um governo que tenha a capacidade reformista que eu falei. Portanto, esta questão do aeroporto, a questão do aeroporto, eu lembro-me sempre, cada vez que falo do aeroporto, o Miguel Sousa Tavares, quando há 20 anos escrevia que nunca o aeroporto de Lisboa ia ter, na altura, 15 milhões de passageiros e que era uma loucura sair e vocês são os esbanjadores, porque o país vai fazer um outro aeroporto e coisas do género. E bem, nós agora basta andar ali e, de facto, é que assim, quando falamos de turistas, também estamos a falar de investidores. Eu conheço pessoas que não investem em Portugal porque não estão para passar por esta vergonha. E depois temos outra questão, que é, por exemplo, a diferença em relação à Irlanda. Não podemos estar 12 meses para alguém ter um visto de trabalho. Quando, por exemplo, estamos a falar de países onde tem 6 semanas para resolver o problema. Se vem para trabalhar, se estão de acordo com a lei, em 6 semanas, em 10 semanas o assunto está resolvido. É tudo demorado. Costa e Sousa remata este tema que é para... Sobre o aeroporto, é dizer o seguinte: a União Europeia emite uma série de diretivas. Como é evidente, preocupa-se pouco com os países como nós ou com a Grécia, que tem turismo de massas, nomeadamente sazonal. O que é que acontece? Chega ao verão aqui, os gregos já suspenderam. Mas como nós somos... E nós, se calhar, vamos ter que suspender, ou seja... Não, o Ministro já disse... Mas isto é muito bonito, mas depois queremos segurança. E depois queremos fiscalizar. Tem que ser mais agilizado. Mas qual agilizado? Não há hipótese. Nós já tínhamos problemas antes de entrar o sistema da Comissão Europeia. Claro, mas agora muito mais grave ainda. Ou seja, é muito fácil dizer agilizar. Se nós temos um aeroporto com a dimensão que tem as pessoas que tem, em que agora é necessário verificar uma série de coisas que não era, não vale a pena. Ou suspendemos, ou, e se suspendermos, sujeitamos a quem não deve, não vale a pena porque não há terceira alternativa. Eu sei que gostariam. Nas saídas. Pronto. E então, o que é que acontece? Suspendemos o sistema durante o verão. Eu e a rapaziada que for atrevida já sabe que durante o verão tem mais hipóteses que entrar sem dever. Agora, não vale a pena porque é assim. Durante o inverno já sabe que não vale a pena porque estamos a matar a galinha dos ovos de ouro. Fiscalizado. Durante o verão há menos fiscalização e os atrevidos se calhar entram sem nós notarmos. Tem que ser fiscalizado. Quanto ao Presidente da República, a senhora Ministra do Trabalho tem tanto jeitinho para a comunicação como eu para pilotar aviões. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. A senhora, cada vez, a senhora comunicou mal o programa. Muito daquilo que se passou teve a ver com isso. A comunicação dela em relação àquilo que eram as mudanças na lei de trabalho foi um desastre. E agora ela quis dizer uma coisa, que foi aquilo que o Sr. Presidente da República disse, condicionou-o a ele e condicionou o GT, e ele não percebeu, muito provavelmente nem pensou nas consequências futuras. Agora, ela não pode dizer aquilo daquela maneira, porque a senhora tem que escolher as palavrinhas bem escolhidas quando está a falar do Sr. Presidente da República. A irmã, por exemplo, fala melhor, não é? Não, mas a comunicação dela é uma coisa assustadora. A falta de jeitinho para a comunicação. Ora, vamos então agora em termos telegráficos ao positivo e ao negativo. José Costa e Sousa, o seu positivo? Negativo é aquilo que nós vimos no Alentejo, que foi uma mãe que abandonou um filho, que é uma coisa... dois. Dois filhos, que é uma coisa que... Uma mãe e um padrasto. Sim, não, mas o padrasto é padrasto há 2 meses. Pronto, seja o que for. São crianças. Não, mas uma mãe é uma mãe. Uma mãe é uma mãe, claro. O resto é conversa.
positivo foi as crianças serem achadas por um ser humano decente. Exatamente. Portanto, e a parte boa da coisa é que ainda há gente muito decente que vai contrabalançando. Agora, só dizer uma terceira coisa. Só para coisa. Por acaso foi uma francesa branquinha a fazer aquilo. E o que é que se diz? O que é que diz a sociedade toda? A gente não presta para nada. Imaginem que era uma pessoa de outra cor e de outra cultura. O que é que alguns diriam, nomeadamente alguns partidos, o que é que se diria? Ainda bem que foi uma francesa branquinha que está, porque assim só se discute a dimensão pouco humana da senhora. Miguel Silvestre, o positivo e o negativo. É um ponto provocador, mas muito importante. Bem, eu tinha dito aqui, eu ia dizer positivos e negativos de outras coisas, mas o meu positivo foi um evento que houve no Porto, que é a Sim Conference, que é o evento das startups portuguesas, e é extraordinário ver uma geração de gente nova, que apesar destas coisas todas, nós passamos aqui a apontar de mal que o país tem, de facto há gente que é fantástica e que está a fazer um trabalho incrível. E dá esperança. Dá esperança e nós fizemos o evento que onde eu tive o gosto de participar apenas como assistente, demonstra que Portugal em muitas coisas está ao nível dos melhores do mundo. O negativo é a Comissão Nacional de Eleições e os subsídios de lavagem de automóvel, que é uma coisa da diretora e da direção. Não me digas que é contra eu acho. Não, sou contra. Sou contra sermos nós a pagar isso. É indecente, isso é indecente. É imoral. É imoral e ridículo. Pronto. Carlos Bonifácio. O positivo, transição energética e produção verde em Portugal. Neste momento, o nosso posicionamento está a 70% a 75%, vem destas fontes renováveis. Isto é um grande salto e estamos a caminho de ter uma posição ainda mais forte, por isso é que vemos aí os parques solares e, portanto, estamos a caminho de ter a quase autonomia total em termos de, o ano inteiro em termos de produção energética. Eu acho que isto importa salientar. Já estamos a cumprir as metas da descarbonização da União Europeia e, portanto, nisto nós até somos bons. No fundo, nisto até somos bons. Temos coisas boas. Tem dias. E, portanto, este é o aspecto positivo. O negativo, já falei um bocadinho há pouco, que tem a ver com a situação da saúde em Portugal. De facto, temos 1,1 milhões de utentes a aguardar a primeira consulta de especialidade, e o que é preocupante. Há 1.625.000 utentes sem médico de família, mais 30 mil do que há um ano. E isto é preocupante, mas depois olhamos e vemos que nunca como agora, na última década, houve tantos profissionais de saúde. É incrível. Portanto, nós temos mais 22 mil médicos, só em 2025, mais 52 mil enfermeiros. Mas só uma pergunta. Mas deixa-me concluir o meu raciocínio. Ou seja, nós, como agora nunca tivemos tanto, claro que temos mais 700 mil utentes, é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. É preciso dizer sim, mas o problema de fundo, o problema de fundo é que de facto temos, há aqui um problema de gestão, não é um problema de dinheiro, não é um problema de gestão de recursos humanos. E isso implica o quê? Implica uma reforma. Temos que andar, João Paulo Raimundo, muito rapidamente vou abrir um parênteses ali na intervenção do Costa e Sousa, porque ele falou na pessoa que encontrou e a pessoa que entregou os franceses à polícia, que detectou. Isso é que falamos de mal de Portugal. Isso é uma senhora fantástica. Muito bem. O negativo. Ponto positivo, Évora. A agenda cultural da freguesia de Évora. Um espetáculo. Todas as freguesias têm coisas boas, mas esta é uma coisa fantástica. Ponto negativo. Propostas. Portanto, tens aí do governo, a agenda cultural. Proposta do governo para Palmas simplificar. Para o Fernando Azeitona. Sem dúvida. Para simplificar a fiscalização dos contratos públicos. Só a partir de 10 milhões é que vamos ter a fiscalização. Vai dar problemas. Não vai agora. Bom, está concluído o programa de hoje. Voltará este painel a 6 de junho para mais um radar de opiniões, porque cada um tem a sua.